Olá, seja bem-vindo ao podcast Socorro Professor. Quem não é inscrito ainda, está aqui acompanhando o canal, mas ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve. Nós temos sempre diálogos aqui importantes com educadores, com agentes da segurança pública, da área da saúde, discutindo a importância do cuidado, da segurança no espaço educacional. Quero te ver aqui outras vezes, aproveita e se inscreve no canal. Nós temos também um patrocínio muito importante aqui da Luz Treinamentos e o Instituto Luz, que fazem um trabalho muito bonito na área de desenvolvimento humano e profissional. Também contamos com a participação da Connect Curso, que oferece cursos profissionalizantes em diversas áreas. Também atua aqui na cidade de Arapiraca. Nós contamos também com o patrocínio do Grupo Coringa, uma empresa aqui de Arapiraca que oferece produtos de qualidade para todo o Brasil. Gratidão àqueles que nos apoiam. E hoje, de forma especial, estamos aqui com a professora Sandra Meire, ela que é gestora escolar e é também presidente do Sindicato das Escolas Particulares da cidade de Arapiraca. Nesse bate-papo, nós esperamos muito influenciar gestores escolares para entender o real papel de uma escola. Será que o papel de uma escola é limitado apenas ao didático, ao educar tão somente? E o que é esse educar? Será que o educar um ser humano realmente se limita àquilo que está nos livros, que se escreve nos cadernos? O que um professor realmente precisa para ser um educador completo, para formar um ser humano? O que uma escola precisa ter para se realizar naquela missão de formar um ser humano? Então, a professora Sandra Meire, seja bem-vinda ao nosso podcast Socorro Professor, que já tem, gosto de explicar logo no início, que já tem essa provocação. Por que socorro, professor? A ideia é mostrar que, eventualmente, dentro de uma escola, um aluno pode fazer o chamado socorro, professor. E é preciso que o educador ele seja capaz de receber esse chamado e dar uma resposta. Então, o nosso tema aqui do podcast é segurança no espaço educacional e o cuidado. Seja bem-vinda e queria começar perguntando quem que é a professora Sandra Meire. Agradeço o convite, Cleber. É um prazer estar aqui com você. E eu sou Sandra, né? Sou formada em História, pós-graduanda em Psicopedagogia Institucional. Fui professora há 12 anos do Estado e saí no PDV e montei a EVP lá no início, há 28 anos que ela completa esse ano, com a educação infantil, e a gente foi subindo pelos segmentos. É um grande desafio entre ser professora e ser gestora de uma escola, né? Depois de muitas cabeçadas, vamos dizer assim, durante a trajetória e depois de muito treinamento, eu consegui lidar com a parte de gestão, que era um desafio para mim, e de melhorar, né, como a escola como um todo, né, porque a gente lida com pessoas o tempo inteiro, então precisa estar bem evoluído e capacitado nesse sentido. Então, eu me apaixonei pela educação lá atrás, não era nem assim uma coisa minha lá quando eu era mais jovem, mas depois que eu comecei na sala de aula, eu realmente me apaixonei pela educação. O educar é apaixonante, não é? É um espaço que você consegue lidar, né, com a diversidade dos seres humanos, e para mim isso é muito bonito. De não ser todos iguais, são diferentes, e essa construção. E eu diria até que no ato de construir um outro ser humano, a gente também se constrói, Sim. né? A gente se constrói um ser humano ainda melhor. A gente conhece essa diversidade, a gente aprende a lidar. Professora, presidente do Sindicato das Escolas Particulares, não é? De Arapiraca, iniciou a gestão. Eu iniciei agora praticamente Sim. em janeiro, né, estou ainda, percorrendo esse caminho, mas assim, também é um desafio porque você ser gestor da sua escola e estar Não à é? frente, né, de um sindicato que vem se estruturando, Sim. principalmente depois da pandemia. É muito bacana, assim, mas assim, estou ainda aprendendo como lidar com tudo isso. Perfeito, mas isso demonstra que teu esforço de se tornar uma boa gestora escolar, não é, tem sido de sucesso, porque acende a condição de representante de gestores também. E qual é a missão do sindicato, professor? Assim, qual que é a entrega que o sindicato pode fazer para a sociedade? Qual é a contribuição dele para as escolas particulares? O sindicato ele surgiu lá atrás com uma idealizadora que ia para Maceió e acabou juntando aqui muito lá atrás, e depois se juntou um grupo de professores, de donos de escola, na verdade, para conseguir trazer benefícios para as escolas, para os professores,
mas para melhoria dos próprios gestores, né, das escolas, porque eram desafios que sozinhos e isolados eles não conseguiriam sanar, e quando veio a pandemia isso ficou ainda muito mais difícil, né? Sim, Então a sim. gente se juntou realmente após, de fato, após a pandemia, e o sindicato vem se reestruturando, porque era uma gestão lá atrás antiga, enfim, a gente está nessa nova reconstrução com ele. Muito bom. E o sindicato pode proporcionar ações articuladas, né? Então, em vez de cada escola fazer ações Sim. individualizadas, por que não se juntar no coletivo e evoluir junto, né? Eu vi que recentemente realizaram Foi, um treinamento, algumas foi, palestras para foi. gestores, né? Levaram alguns temas importantes. Me fala sobre o evento. O evento já é o terceiro ano, e a gente fala sobre saúde mental, que é uma questão muito aflorada agora dentro das escolas. E aí a gente fez esse evento, quase 500 educadores, Muito bom. e foi muito bacana, assim, os professores, além de se divertir, de ouvir as palestras, que foi bastante importante, e leve também, não foi uma tarde pesada de o professor tá lá assistindo aquelas palestras por obrigação, eles estavam felizes. Sim. E no final a gente fez um happy hour, assim, com música, para eles se divertirem, porque para mim isso também faz parte, né, de saúde mental, né, de comer um churrasco, de repente ali tomar um show, foi muito divertido. E ficou um Perfeito. gostinho de quero mais, que pediram mais um para agora o segundo semestre. A gente tá Muito bom. pensando o que que a gente vai fazer, né? Mas é bonito de se ver todo mundo reunido num propósito, né? De Perfeito, cuidar. perfeito. Porque não há que se entender uma escola como somente um concorrente da outra, Não, não é? Não é sobre concorrência. não. Educação é uma construção coletiva. E a gente vê muito escolas, em certas épocas, fazendo projetos semelhantes. Eu fico muito feliz com isso, quer dizer, demonstra a conexão entre as escolas. Professora, falou sobre saúde mental. E como que é que enquanto gestora, entende que é um espaço educacional? Na tua visão, o que é uma escola? Será que realmente uma escola, a tarefa dela é o educar, única e exclusivamente o educar, o lidar com o didático, do que uma escola realmente cuida? Clepton, eu sempre acreditei, desde que eu fui professora, que não é somente cuidar da parte da aprendizagem cognitiva, né? É um espaço da sala de aula como um todo, mas assim, desde a sala de aula tinha esse olhar de alunos com, por exemplo, dificuldades de aprendizagem na minha época, eu separava num grupo no final e levava uma atividade a mais para eles nesse sentido da aprendizagem, porque eles não conseguiam acompanhar. Esse era o meu olhar. Eu fazia muito, o estudar muito treinamento, eu fazia na hora do recreio, eu levava os meninos para um pátio e a gente brincava muito, né? E às vezes eu era taxada de a professora meia doidinha, mas enfim. E quando eu montei a escola, eu comecei a tratar isso também com os meus professores. Na época, eu quem coordenava e fazia esse cuidado, né? De olhar para esse aluno que não conseguia avançar, de olhar algumas questões que eles traziam, na maioria das vezes, das famílias, seja de ansiedade, seja um aluno que estava isolado ou choroso. Então, lá na IVP a gente sempre teve esse cuidado. E aí foi ampliando, isso foi ampliando, e foi quando em 2019, eu adotei, que era uma obrigatoriedade da BNCC, o socioemocional dentro das escolas, né? Que já foi um avanço que, na verdade, lá já existia sem material, vamos dizer assim. E aí foi quando, até na época, eu trouxe o Flávio, né? Como foi uma pessoa que cuidou muito dos nossos adolescentes e dos nossos jovens no início ali do 2019 até 2023. Fez um trabalho muito bacana entre adolescentes e famílias. Flávia é um grande profissional. E com os profissionais também, com os nossos profissionais. Foi fantástico, assim. Então, a gente vem nessa evolução desse cuidado, dessa saúde. É uma coisa que não para, porque não tem como você cuidar de saúde mental e ser só fazer um treinamento uma vez no ano e ficar por isso mesmo. É um olhar contínuo. Sim. E, E inclusive, ensinar como cuidar do outro. tudo. Quer dizer, os próprios profissionais de educação, ao longo do dia a dia, a atuação dele também repercute nos colegas. Como que você está recebendo os teus colegas? O que que você está entregando para eles? A gente também recebe do outro e nos impacta. Então, se o que o outro faz me impacta, o que eu faço também impacta o outro. Então, é importante esses momentos até para ensinar a como lidar uns com os outros dentro da escola e reforçar a saúde mental, trazer algo positivo. Porque, querendo ou não, a gente mexe com a saúde mental uns dos outros. A questão é como estamos mexendo, de forma positiva ou de forma negativa. Então, esses treinamentos são realmente
fundamentais. Em termos de Lei Lucas, o que você entende que é a Lei Lucas? Qual a importância dessa lei, a Lei 13.722 de 2018, que determina que todo espaço educacional deve estar capacitado para agir em primeiros socorros? Poderia se ver, e há quem veja, como um fardo. Tanta coisa que o professor faz, a escola tem que dar conta de tanta coisa, e agora mais isso, mais saber socorrer, prestar um socorro, coisa de bombeiro, coisa de SAMU, coisa de médico, de enfermeiro. Há quem acha que é só burocracia, tem que cumprir porque tem uma lei, e aí faz o treinamento porque tem que fazer. Mas eu tenho visto muito quem acha que não, que essa lei é, na verdade, uma reflexão para uma nova escola. Quer dizer, entender que a escola não cuida só do didático, a escola cuida de vida. E por que cuida de vida? Tem que estar apto para saber como lidar com quando uma está em risco, né? Como que você entende a importância da Lei Lucas para dentro de um espaço educacional? É extremamente importante quando ela surgiu, né, para que a gente pudesse refletir sobre aquela ação. Realmente você falou aí que não ficar só no burocrático, porque quando a escola utiliza só burocraticamente, né, eu fiz o treinamento e segui, e não fazer isso repensado para que o professor ou alguns dentro do treinamento fiquem capacitados para sanar situações e que do dia a dia, seja dentro e fora da escola, né? Porque Sim, não é um preparo só para dentro. Quando um sim, profissional é preparado dentro da escola, ele vai utilizar também no seu dia a dia sim, fora. E a gente vem, assim, nessa evolução também de melhorar dentro da escola nesses treinamentos. É um desafio porque cuidar da vida, né? sim. É extremamente importante. Essa ideia que as famílias têm muitas vezes de que a escola é um lugar onde a criança entra, senta, abre um livro, escreve no caderno, levanta e sai. É verdade. Quer dizer, será que não há que se refletir que dentro da escola há um dinamismo muito grande, a criança está em desenvolvimento físico, intelectual, emocional, ele está testando limites. E então é comum, é típico dessa fase da vida, da infância e da adolescência, o se expor a risco. Então, e por que que você acha que dentro de uma escola não existe risco? Por que que você acha, geralmente o pai e a mãe acham que entreguei meu filho na porta da escola, está absolutamente seguro, livre, imune a acidentes? É verdade que dentro de uma escola acidentes não acontecem? Acontece. As famílias, principalmente dos menores de educação infantil, eles têm mais essa preocupação, eu vejo, né? De entregar ali a criança pequena e tem mais esse olhar direcionado. Quando são os maiores, às vezes eles ficam mais preocupados com o conteúdo, Sim, sim. de uma forma geral. Mas, assim, se a gente não tiver esse olhar, ensinar também as famílias, porque também é um cuidado das famílias da gente ir mostrando como é feito dentro da escola, que não é somente a aprendizagem. A aprendizagem é um passo pedagógico que a escola entrega, mas na continuidade é a parte do emocional, cuidado. Quando Sim, a criança que conhece as emoções, quando ele está alegre, quando ele está triste, quando ele está chateado, quando ele vai fazer quando está com raiva, né? A gente tem ensinado muito as crianças pequenas, né? Que ele não dá para ele bater no colega porque está com raiva, então ele tem outras formas. E isso é uma construção. Não é uma pílula mágica que você vai ensinar hoje, o menino já vai aprender tudo, sim, né? Porque sim, cada ano é um ano diferente, cada indivíduo está num processo diferente. Tem também as situações às vezes das famílias, junto com a escola, a parceria sim, que funciona muito bem para a maioria das famílias. E as outras que não, que ficam meio arredia, a gente vai chamando, vai ouvindo, porque um passo importante para trabalhar dentro da escola é a escuta, né? Essa escuta ativa, seja com o aluno, seja com as famílias, seja com o profissional. E é uma sim. escuta que a gente não julga, a gente Hum, apenas escuta, acolhe, para dali em diante começar a levar o processo de uma forma Perfeito. diferenciada, né? Porque as famílias estavam acostumadas, a maioria, num tempo de escrever e somente ler, então era só Uhum. isso, mas não é mais isso, nunca Sim, foi, na verdade, né? nunca deveria ter sido. Nunca deveria ter sido. Perfeito. Eu acredito muito na Lei Lucas não como um fardo para o professor, para o espaço educacional. Não como uma coisa a mais que tem que fazer agora diante de tantas que já tem, e eu sei que tem. Mas eu vejo a Lei Lucas como uma ferramenta. Quer dizer, o teu aluno já cai. O teu aluno já eventualmente corta, ele engasga, ele tem uma pancada na cabeça, ele pode ter uma crise convulsiva. Isso já acontece. A Lei Lucas não criou o acidente dentro da escola. A escola é lugar como qualquer outro,
que acidentes acontecem. Então, eu vejo a Lei Lucas como uma ferramenta. Já que o teu aluno cai, já que ele corta, já que ele engasga, eu vou te dar uma ferramenta para você se capacitar para agir diante desse imprevisto. Porque durante a graduação, os educadores não veem, né, esse tipo de Uhum. conteúdo. Durante a graduação na universidade, no ensino superior, o professor ele é formado para o educar. E pouco se aborda sobre a competência, a responsabilidade para o cuidar, né? Então, eu infelizmente vejo alguns educadores que ainda entendem a Lei Lucas mais como um fardo, quando na verdade ela tem que ser vista como uma ferramenta. Eu vou te preparar, já que você vai lidar com essa situação. Eu vou te preparar para saber como agir. Foi a ausência dessa reflexão que levou o caso do menino Lucas, né? Tema do nosso podcast, né? A Lei Sim. Lucas. Ele teve um engasgo durante o lanche na escola e os professores que o rodeavam tinham todos os conhecimentos necessários para o educar, mas eles não tinham o conhecimento necessário para aquele nível de cuidar de que o Lucas naquele momento precisava. Ele precisava de uma manobra de desengasgo. E aí o desengasgo não foi realizado, infelizmente. Ele perde a vida. Ele perde a vida não por causa de um engasgo em si. Engasgo, sou bombeiro militar e a gente estuda muito sobre isso. O engasgo é uma morte evitável. Engasguei aqui, eu consigo evitar essa morte com uma manobra. A grande fatalidade não foi o pedaço de salsicha, não foi o engasgo. A grande fatalidade na história de Lucas foi a falta do conhecimento para evitar o pior. Então, assim, eu acho a Lei Lucas fantástica dentro do espaço educacional. E qual a tua visão, assim, como gestora que as escolas estão tendo sobre a Lei Lucas? Quer dizer, na rede particular tem sido comum fazer, na rede particular não é? Como é que está sendo a visão dos diretores? A maioria eles têm essa consciência de fazer o treinamento, né, pelo menos anual, com Sim, os professores. Isso aí a gente sabe que a maioria das escolas consegue fazer. Mas assim, trazendo de uma forma mais, vamos dizer assim, mais específica, ele poderia se fazer com mais essa consciência, talvez, entendeu? De sim, não ser apenas burocraticamente e meio que cumpriu ali, sim, né? Mas algo mais humano, de se cuidar dessa vida, perfeito. né? E trazendo essa consciência até para o próprio professor. E a gente sabe que não é fácil estar em sala de aula, de repente o aluno cai ou acontece qualquer coisa, que o professor já fica, às Sim, vezes, nervoso, né? Mas assim, nós como gestão, a gente precisa dar esse amparo no sentido de cuidar mesmo, sim, né, de todo mundo que está ali dentro. perfeito. Então, os treinamentos, eles fazem total diferença na vida de uma escola Sim, e para todos que estão ali dentro. sim. É mais proteção para as crianças, Sim, é segurança para as famílias que sabem que o sim. filho está dentro de uma escola que, diante de uma emergência, vai conseguir dar uma primeira resposta, né. Eu já fui educador, Sandra, eu já E vem. fui eu já fui educador infantil. Ai, As que pessoas interessante. olham assim e dizem: "Ah, Cleverton é bombeiro, ele é corajoso, ele trabalha na profissão mais perigosa do mundo". Não, eu já trabalhei na profissão mais perigosa do mundo, eu já fui educador infantil. Ai, meu Deus. É Interessante. complicado, porque eu sei como é estar na sala de aula. Na minha época eu tinha 12, fui recreador por 3 anos aqui pela Prefeitura Municipal de Arapiraca, pela Rede de Sim. Educação Municipal. E um aluno coloca o dedo na brecha da porta, uma criança de 5, 6 anos coloca, e o outro vem, fecha a porta. E aí você tem agora uma criança com a cabeça do dedo praticamente arrancada, sangrando, e você não sabe o que fazer, porque você é só educador. Quer dizer, ao longo da minha graduação eu havia visto os conteúdos para o educar, mas eu não vi nada sobre como lidar com um dedo sangrando, entende? Então, assim, eu acho uma falha estrutural do como pensamos educação. Agora, por exemplo, estamos numa fase de produção dos planos de educação, né? O Plano Nacional acabou de Sim. ser aprovado, e aí os planos estaduais e municipais de educação. E olha, plano de educação é o planejamento da educação que você quer, a visão que você tem que vai ser atingida do que a educação deve ser. Quantas vezes ao longo do documento a palavra cuidado ela está presente? Quantas vezes ao longo do documento a palavra segurança está presente? Porque eu confesso a você, na condição de pai, tenho 2 filhos. A Ana Clara de 2 anos e meio, e o Cauã de 12 anos. Na condição de pai. Uma escola boa, eu que entendo hoje do risco que é eles estarem num local que não sabe proteger a vida deles. Uma escola boa não é a que sabe educar melhor.
Que se você me disser, veja, me deixe colocar na prática. Me diga que tem uma escola ali que tem ótimos índices de aprovação no Enem. E que essa mesma escola tem altos índices em todos os parâmetros de verificação de qualidade de ensino. Mas ela não está preparada para prestar um socorro. Me diga então que tem uma outra escola do lado, que não tem assim esses índices todos tão bons quanto a outra. Mas ela está capacitada para agir em primeiros socorros. Se o meu filho engasgar, vai saber fazer um desengasgo, conter um sangramento volumoso, lidar com a crise convulsiva. Adivinha em que escola eu vou querer colocar meu filho? Entende? Eu vou preferir aquela que sabe protegê-lo. Foi o que a Alessandra mãe de Lucas, ela disse uma vez. Para mim isso foi muito forte, sabe, Sandra? Ela disse, eu falava para a gestão de uma escola sobre a importância do treinamento em primeiros socorros. Isso depois que ela perdeu o filho. E ela conversou com essa gestora, ela disse, olha, é importante fazer o treinamento. E a gestão disse, é porque a gente está num planejamento intensivo e muito simulado para o Enem, está chegando o Enem aí, agora não vamos ter tempo. E ela respondeu, olha, o meu filho nem vai ter a chance de fazer o Enem. Entende? Então realmente do que importa tudo aquilo. Tudo que a escola de Lucas se preparou para o educacional. Se naquele dia especificamente ele precisava de uma resposta de proteção de vida, de cuidado, entende? E a escola não sabia o que fazer. Então, para mim, escola boa é, antes de tudo, uma escola que oferece segurança. Uma escola boa é que sabe cuidar em diversos níveis. Do físico, da saúde mental, né? Da saúde emocional. Então, eu vejo que a escola tem que se enxergar desse jeito. Como uma escola boa. A minha escola é boa. Minha escola é boa por quê? Porque sabe ensinar. Mas também sabe cuidar, sabe proteger, né? É um grande desafio, né? Sim. Porque agora há pouco eu tenho falado para você, as escolas ainda, né, tem escolas que ficam muito focadas nessa questão de preparar uma vida inteira para o Enem. E é importante, né? Tô dizendo que não seja. Mas Sim, até esse sim. aluno chegar lá no final, do ensino médio, ele pode já estar com um nível de ansiedade e nem sequer passar na prova. Sim. E às vezes não querer nem fazer a faculdade, seja algum tipo, por ansiedade e por tantas questões, Sim. principalmente que a gente vem vivenciando aí depois da pandemia. Então, uma escola que cuida, que tem esse olhar, né, para o ser humano que está ali como uma vida, ela vai estar realmente mais preparada. E quando a sociedade entender, por mais que seja um lugar pequeno ainda, né, como Arapiraca, a gente vê isso mais nos lugares quando eu vou a alguns treinamentos em São Paulo e no Rio, eh, em algumas escolas bem mais preparadas nesse aspecto. Mas Arapiraca também pode fazer e faz diferencial, Sim. mas pode fazer muito mais nesse sentido de desconstruir também algo que você aprendeu, que é só preparar para o Enem, mas você pode também dar um passo atrás e preparar toda a equipe, todo o profissional ali para o cuidar da vida, Sim. que é o que para mim é o mais importante. Sim. Para mim é o mais E os importante. documentos da educação, principalmente os da educação infantil, trazem já essa visão de que o cuidar ou educar estão intrinsecamente ligados. Legal. Tá no RCNE, DCNE, os documentos trazem essa visão. Mas na prática, entende? Vamos pegar na prática as formações para professores que nós vemos. Quantas dessas formações são voltadas para o cuidar? Hoje, felizmente, nós vemos muito com relação à saúde mental, por exemplo, emocional. Nós vemos sobre a inclusão, mas eu sinto que em termos de primeiros socorros, eu ainda sinto falta. Quer dizer, quantas formações aí estão para além da Lei Sim, Lucas, como você citou agora há pouco. Eu faço o treinamento, eu cumpro com a Lei Lucas aquelas 4 horas de treinamento porque está lá na lei que eu tenho que cumprir. Fiz isso. E depois, e ao longo do ano, que tal, por exemplo, um projeto da Semana do Cuidar? Onde nesse projeto a gente vai falar de noções básicas também para os nossos alunos. Como reconhecer o engasgo? Cada aluno no seu nível, cada sim, série no seu nível. Como reconhecer o engasgo? Como chamar por ajuda? Se já tem idade suficiente, como fazer uma intervenção de desengasgo? Então, se já tem 12 anos, tem 13 anos, como fazer um desengasgo? Trazer a família para dentro da escola para discutir primeiros sim. socorros. Ensinar para o pai, para a mãe, como realizar certas manobras. Conectar o cuidado que a família tem com o que a escola exerce também. Vou dar um exemplo. Junho do ano passado, no Ceará, o menino Ravi. Ele engasgou com uma uva. A escola não estava capacitada para agir em primeiros socorros
não conseguiu realizar as manobras de modo eficaz, ele perdeu a vida. É trágico. Até serve de lembrete para a gente entender que não é só Lucas. Não foi só Lucas lá atrás, em 2017. Isso acontece com muita frequência. E quem mandou a uva no lanche dele foi a própria família. Eu quero dizer, quando a gente entende de primeiros socorros, da fragilidade que é uma criança e das medidas de segurança que nós devemos tomar para evitar certas situações, nós entendemos, por exemplo, no curso de primeiros socorros, que tem alimentos que são de alto risco. A uva é um dos alimentos de alto risco. Para uma criança, ela tem um formato redondinho que encaixa perfeitamente nas vias aéreas e bloqueia. A família mandou a uva, não estava cortada, estava inteira. Se você corta, reduz o risco. Não é sobre não oferecer Sim, nunca uma sim. uva para a criança, mas é sobre estratégias para reduzir o risco. A família não cortou, só mandou. A escola permitiu que o aluno se alimentasse com o lanche que trouxe da escola, o engasgo acontece. Então, quando você tem, por exemplo, traz a família para dentro da escola e discute primeiros socorros, você repassa para as famílias: olha, quando for mandar no lanche, cuidado com aquelas balas redondinhas, cuidado com a uva inteira, cuidado ao mandar pipoca, por exemplo. Tem alguns alimentos de alto risco. Então, você acaba trazendo também a família como parceira nesse cuidado, né? Discutir sobre medicação dentro da escola, aplica ou não aplica, quais são as regras para isso, como é que a gente pode construir esse cuidado junto, a escola fazendo aquilo que está na competência dela, nem menos e também não mais, Certo. não excedendo, né? E eu sinto falta disso. Quer dizer, esse mais amplo, esse olhar mais amplo, como você trouxe aqui. Não só cumprir burocraticamente aquele treinamento, porque tem que treinar aquilo, mas trazer isso para a rotina realmente da escola. E você trazendo aí, eu aqui pensando várias situações, Gera, porque a gente acaba às vezes trazendo também a família para dentro da escola para outros tipos de, vamos dizer assim, né, de momentos que não deixa de ser importante, Sim, mas eu nunca tinha parado para não é? pensar para esse que você acabou de falar Sim, agora, né, sim, quanto que é realmente fundamental. não é. Isso aqui eu já tomei uma consciência Muito bom. para poder também melhorar, né, Já deixo até a dica para o tema, para o próximo encontro do meio de ano aí com os gestores, trazer essa situação da Lei Lucas, para conscientizar esses diversos níveis de implementação da Lei Lucas. E é novidade, inclusive, o fato de que a Lei Lucas vai mudar. É a primeira vez que eu estou divulgando. Eu falo muito sim, sobre a sim, Lei sim, Lucas nas sim. minhas redes sociais. E é fato novo. A Lei Lucas está para mudar. Tem um projeto de lei que já está sendo aprovado em diversas comissões e vai para votação no plenário. Certamente vai passar. A Lei Lucas, ela determina que seja ensinado para educadores como prestar um socorro para um aluno. Mas todo mundo diz que uma escola deveria ensinar primeiros socorros para os alunos. Todo mundo deveria aprender primeiros socorros dentro da escola. Que lugar melhor para ensinar como proteger uma vida, a vida do outro, que dentro de uma escola? Mas na prática isso não acontece. Então, tem uma iniciativa muito boa de um parlamentar que vai mudar a Lei Lucas para que seja feito treinamento em primeiros socorros para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Eu acho isso fantástico, Nossa, espero realmente que passe. Então, não vai ser sobre incluir na grade sim, sim. curricular padrão, mas o projeto aponta para que, ao longo do ano, a escola realize um projeto voltado para primeiros socorros, que inclua os alunos, podendo também incluir aí a própria família. Então, eu acho que isso vai ser um passo muito importante para que a gente, enquanto sociedade, se entenda cuidar, Sandra. Eu vejo como o gesto mais humano que existe o cuidar do outro. Que gesto mais humano do que o prestar um socorro, o cuidar, o proteger uma vida? E a escola não está ensinando isso, entende? Então, Hum, eu acho que essa nova atualização aí que virá da Lei Lucas vai ser fantástica. E acho que antes mesmo que ela aconteça, as escolas já podem tomar essa iniciativa. sim. Trazer um bombeiro civil, trazer um técnico de enfermagem, um enfermeiro, trazer um bombeiro militar, trazer alguém com expertise e fazer esse diálogo, não só no treinamento específico, mas ao longo do ano, em algum projeto. Já fica aí a dica Hum, para ti, para o teu espaço educacional, mas principalmente para compartilhar com os gestores, sim. né, com a rede particular. Eu já agradeço, porque vai ser de grande importância. E às vezes a gente que está do lado de cá, no sentido, nem pensa dessa estruturação que você está trazendo São aqui, tantas né? demandas, não é? Demandas que você no dia a dia acaba, Sim, mas assim, realmente me fez aqui despertar muito bom, eh, vários momentos para que a gente possa melhorar, né? muito bom. Porque como ser humano eu acredito muito nessa capacidade de melhorar, de buscar, enfim, novos caminhos e não deixar só
como no caso da lei, só ser burocrático e Sim. assinou lá o papel, fez o treinamento e pronto, Gerou um né. certificado e agora Certificado, já estamos vida que quite nisso, segue. né, mas não é por aí, é É, muito além do que perfeito. Então, Sandra, eu agradeço mais uma vez, a tua presença aqui. Tenho certeza que vai ser inspirador para quem está nos acompanhando. E daqui surgiram muitas ideias, muitas reflexões que talvez remodele a visão de educadores, de gestores escolares, de pais, sobre o que realmente significa uma escola, o que realmente acontece ou tem que acontecer dentro de uma escola. Esse aqui é o nosso propósito, tá? E eu acredito muito que hoje esse episódio contigo foi acrescentou muito. Vai ser um dos marcos aqui do nosso diálogo, porque isso trouxe muita reflexão realmente muito importante, tá? Já me coloco à disposição para outras vezes vir aqui trazer os trabalhos do Sindicato das Escolas sim. Particulares, trazer iniciativas dentro da Lei Lucas, o que que a rede está fazendo aí de iniciativa bacana. Quem sabe a gente pega algum projeto, alguma ação para ser espelho para outros gestores, tá? Vai estar sempre à disposição nosso espaço aqui para te receber. E deixo a dica aí para os próximos encontros, próximas formações, dá uma ênfase no cuidado dentro da escola, no sentido também do cuidado físico, que eu sei que o mental, o cuidado com a saúde mental, com a saúde emocional já está sendo feito um belíssimo trabalho, mas também a criança é o corpo, né? Não é só o corpo, mas também é o corpo. O corpo que cai, que machuca, que engasga, e a escola tem que dar essa resposta. Então, muito obrigado. Queria que você falasse com a nossa audiência aí, qual a mensagem que você deixa pra gente. Eu quero agradecer o convite, foi super importante estar aqui, é uma honra. E diante de alguém que tem tanto conhecimento e que, sem dúvida, vai acrescentar para que eu possa replicar nas escolas e já pensar em um momento para os gestores, né, principalmente do Sindipar, e levar de repente você, enfim, fazer esse treinamento mesmo, essa reflexão que você trouxe aqui. Porque, às vezes a gente do lado de cá acaba nem tendo esse insight, né, e foi muito importante. Eu estou muito feliz de ter ouvido tudo isso aqui, Que bom, que principalmente, bom. É porque a Lei Lucas não tem que ser só o treinamento específico. Tem que se refletir sobre sobre o essa situação, o ambiente educacional. Então, a Lei Lucas cabe no treinamento, mas ela também precisa caber nas palestras de sensibilização. Ela tem que caber nos diálogos, nos projetos que a escola executa. Então, que bom, que bom. Mais uma vez, muito obrigado. obrigada a E você, obrigado viu. você que nos acompanhou até aqui. Se não se inscreveu ainda no canal, já tem uma prova enorme de que tem um motivo grande aqui para você se inscrever, por esse diálogo que valeu muito a pena e por outros que ainda virão. Vejo você por aqui nos próximos episódios. Até breve.